Você já parou para pensar por que é tão difícil soltar o controle? Porque mesmo sabendo que Deus é poderoso, amoroso e presente, ainda assim tentamos resolver tudo sozinhos. É como se, no fundo, duvidássemos de que Ele vai realmente cuidar de cada detalhe. Por isso, acumulamos preocupações logo ao acordar. Contas a pagar, decisões difíceis, filhos, saúde, relacionamentos. E cada uma dessas coisas se transforma em um peso invisível que vai sufocando a paz da alma. Mas aqui está a verdade. Deus nunca nos pediu para carregarmos o mundo nas costas. Pelo contrário, Ele nos convida, com ternura, a entregarmos tudo a Ele. Ainda assim, insistimos em manter nas mãos aquilo que pertence ao cuidado dele. Por quê? Esse vídeo é um convite para você refletir sobre isso com profundidade, encontrar descanso verdadeiro e aprender a começar o dia com o coração leve. Fique até o final e descubra como a palavra pode transformar sua forma de lidar com as preocupações. E se essa mensagem já está falando ao seu coração, inscreva-se no canal para receber mais reflexões como esta, cheias de fé e direção. Muitos de nós oramos, mas será que realmente lançamos sobre Deus as nossas ansiedades? Existe uma diferença profunda e espiritual entre comentar algo com Deus e lançar verdadeiramente aos pés dele aquilo que nos consome por dentro. Comentar é como desabafar, contar o que está doendo, mas no fundo, ainda manter o controle nas mãos. É como se disséssemos: Senhor, olha isso aqui, mas depois pegássemos de volta o fardo e continuássemos carregando. Já lançar é outro nível de entrega. É confiar tanto no cuidado de Deus que escolhemos soltar de verdade, abrir mão da necessidade de entender tudo, resolver tudo, controlar tudo. No livro de Salmos, capítulo 55 e verso 22, está escrito: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa não é uma sugestão, é um chamado de alívio. Deus está dizendo: coloque isso nas minhas mãos, eu cuido de você, eu sustento, eu sei o que fazer. Quantas vezes saímos da oração aliviados por ter falado com Deus, mas ainda ansiosos porque não soltamos de fato o problema? Hoje, Ele está chamando você a fazer diferente, a lançar, não apenas comentar, a confiar, não apenas desabafar. Você já acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Às vezes, o corpo descansa, mas a alma continua carregando pesos que nunca deveria suportar. As preocupações são como pedras invisíveis colocadas nos ombros. E o pior, nos acostumamos com elas. Esses fardos silenciosos afetam mais do que imaginamos. Eles se infiltram nos pensamentos matinais, aceleram o coração, tensionam os músculos, consomem nossa paz e nos fazem começar o dia como se estivéssemos no meio de uma batalha. E, de certa forma, estamos mesmo, mas não contra pessoas, e sim contra a ansiedade, o medo e a falsa ideia de que precisamos resolver tudo sozinhos. A alma fica inquieta, a mente hiperativa e o espírito muitas vezes abafado, e isso nos torna menos sensíveis à presença de Deus, menos atentos à voz do Espírito, menos disponíveis à paz que Ele nos oferece diariamente. Jesus, em sua ternura, sabia que viveríamos tempos assim. Por isso nos ensinou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 e verso 28. Esse alívio não é só espiritual. Ele alcança corpo, mente e emoções. É um descanso completo e começa na entrega. Há versículos na Bíblia que não foram escritos apenas para serem citados em momentos de inspiração, mas para serem vividos com profundidade. O Salmo capítulo 55 e verso 22 é um desses. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse não é um conselho poético, é um convite prático. Um chamado para a ação.
Deus não está pedindo que você apenas pense positivamente ou repita palavras de conforto. Ele está dizendo: entregue mesmo, solte agora, largue o peso que você carrega. A promessa aqui não é um simples alívio emocional, é sustento verdadeiro, o tipo de força que vem quando a nossa já acabou, o tipo de paz que não depende de circunstâncias, mas de presença, a dele. O tipo de firmeza que nos impede de cair, mesmo quando tudo balança ao nosso redor. O problema é que muitas vezes lemos esse versículo como uma inspiração de domingo, mas na segunda-feira já voltamos a carregar tudo de novo. Hoje, Deus está dizendo: esse descanso é para agora. Essa promessa é para você. Esse sustento é real. A fé verdadeira não se alimenta apenas de versos, mas da prática deles. E esse é um chamado para viver o Salmo 55:22, com todo o coração. Muitas vezes hesitamos em entregar algo a Deus porque confundimos entrega com desistência. Achamos que se soltarmos, estamos abandonando nossa responsabilidade, deixando tudo de lado, como se estivéssemos nos rendendo à derrota. Mas a verdade é exatamente o oposto. Entregar é um ato de fé madura, não de fraqueza. Quando colocamos algo nas mãos de Deus, não estamos dizendo que não nos importamos mais com aquilo. Estamos reconhecendo que Ele se importa ainda mais do que nós. Estamos confessando com humildade que não temos todas as respostas, mas sabemos quem tem. É como se disséssemos: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas sei que o Senhor sabe. Há uma diferença entre desistir e confiar. Desistir é perder a esperança. Confiar é transferir a esperança para as mãos certas. E ninguém cuida como Deus cuida. Ele vê o que você não vê. Ele age onde você não pode agir. Ele conhece o que está no íntimo do seu coração e sabe exatamente o que você precisa, mesmo antes que você peça. Em Provérbios capítulo 13, verso 5, a palavra nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar é isso, parar de se apoiar em si mesmo e descansar no cuidado do Pai. Um dos maiores obstáculos para experimentar a paz de Deus é a falsa sensação de que temos o controle de tudo. Achamos que, se planejarmos bem, nos anteciparmos aos problemas e mantivermos tudo em nossas mãos, as coisas vão sair do jeito que queremos. Mas essa é uma ilusão, e ela nos esgota. A verdade é que o controle absoluto não existe, e quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos, frustrados e inseguros nos tornamos. O coração humano não foi feito para carregar o peso do futuro. Só Deus pode ver o que está por vir. Só Ele conhece o fim desde o começo. Muitos vivem tensos porque sentem que, se não fizerem tudo acontecer, tudo vai desmoronar. Mas descansar em Deus é entender que não se trata de passividade, e sim de confiança ativa. É planejar com sabedoria, sim, mas deixar espaço para Deus conduzir os passos. É orar antes de decidir. É aceitar que nem sempre vamos entender o caminho, mas podemos confiar no guia. No livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus já tem um plano, e é melhor do que qualquer controle que tentamos ter. Soltar o controle é abrir espaço para a paz. É reconhecer que descansar não é negligência, é dependência. Há dias em que acordamos e já sentimos a alma emaranhada. Pensamentos embaralhados, coração inquieto, sensações que nem conseguimos explicar. Nesses momentos, mais do que qualquer outra coisa, precisamos de uma oração que vá além das palavras decoradas. Precisamos de um encontro real com Deus. A oração da manhã tem o poder de desfazer os nós que a preocupação aperta durante a noite. É como respirar fundo no espírito e dizer: Senhor, estou aqui. Eu preciso de Ti antes de tudo, antes do café, antes das tarefas, antes das mensagens.
Eu preciso ouvir a tua voz. Quando oramos assim, não estamos apenas falando, estamos entregando. Estamos dizendo ao céu: este dia não é meu, é teu. Esta luta não é minha, é tua. Esta ansiedade não vai me guiar, porque quem guia meus passos é o Senhor. Abra seu dia com oração e você abrirá também o seu coração para a paz. Não precisa de frases bonitas, basta sinceridade, basta abrir a alma como ela está. E quanto mais verdadeiro for o seu clamor, mais suave será o descanso que virá. No livro de Filipenses, capítulo 4, e versos 6 e 7 está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Essa paz está disponível. Ela começa quando você ora e confia. Entregar algo a Deus não é só um ato emocional, é um exercício espiritual profundo. E isso exige fé, porque lançar o fardo ao Senhor significa abrir mão de tentar prever, controlar ou até mesmo entender o que virá depois. É soltar, sem esperar que Ele volte para nossas mãos. A fé verdadeira nos ensina a lançar sem amarras. Muitas vezes, entregamos para Deus em oração, mas no fundo, ainda esperamos um retorno, uma resposta imediata, uma sensação de alívio, uma mudança visível. Quando isso não acontece no nosso tempo, tendemos a pegar de volta o fardo, como se disséssemos: Deus, o Senhor não está indo rápido o suficiente, deixa que eu resolvo. Mas fé é confiar mesmo quando não sentimos. É descansar mesmo quando não vemos mudança. É continuar dizendo: está nas tuas mãos, mesmo quando a ansiedade bate à porta. Hebreus, capítulo 11 e verso 1, nos lembra: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não precisamos ver para crer. Precisamos crer para ver. Ver com os olhos da alma, que reconhecem o cuidado de Deus mesmo no silêncio. A entrega sem fé é apenas um gesto vazio, mas quando entregamos com fé, o céu se move, mesmo que aos nossos olhos tudo pareça igual. Deus honra a fé de quem lança e não tenta puxar de volta. Existe uma paz que não depende do silêncio ao redor, mas da confiança dentro de nós. Uma paz que pode florescer mesmo em meio a dias difíceis, compromissos apertados, contas por pagar ou diagnósticos inesperados. Essa paz não nasce das circunstâncias, ela nasce da entrega. Quando você decide entregar suas preocupações nas mãos de Deus logo pela manhã, algo muda dentro de você. É como se o coração respirasse diferente. Como se o dia deixasse de ser um campo de batalha e passasse a ser um lugar onde Deus caminha ao seu lado. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de confiança. É fruto de uma escolha, confiar que Deus está cuidando mesmo quando você ainda não vê a solução. E confiar nele transforma o jeito como você começa o dia. Menos peso, mais esperança, menos medo, mais fé. Em Isaías, capítulo 26 e verso 3, a palavra nos assegura: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não é sobre eliminar todos os problemas, é sobre manter o pensamento fixo em Deus, mesmo em meio aos problemas. E quando o coração confia, a alma descansa. A paz matinal, então, não é um privilégio de poucos. É uma promessa para todos que entregam, confiam e descansam no Senhor. Entregar as preocupações a Deus não é um ato isolado, é um estilo de vida. É algo que precisa ser cultivado todos os dias, como um hábito espiritual que renova o coração e fortalece a fé. E existem práticas simples, mas poderosas, que nos ajudam nesse processo de lançar, confiar e descansar. A primeira é a oração sincera. Não precisa ser longa nem cheia de palavras elaboradas. Precisa ser verdadeira. Fale com Deus como quem conversa com um pai amoroso. Diga o que dói,
o que te preocupa, o que você não consegue controlar. Quando falamos com Deus com o coração aberto, Ele nos escuta com atenção e age com misericórdia. A segunda prática é a confissão honesta. Muitas vezes carregamos pesos porque não reconhecemos o que realmente está nos afligindo. Confessar é trazer à luz o que estava escondido, não porque Deus não saiba, mas porque nós precisamos reconhecer. Confessar é dizer: Senhor, eu estou tentando controlar o que pertence a Ti. Me perdoa por isso. Me ajuda a soltar. E a terceira é o silêncio devocional. Sim, o silêncio também fala. É no silêncio que muitas vezes ouvimos a voz de Deus. É no silêncio que sentimos sua paz invadir o peito. Separe alguns minutos do seu dia sem distrações, apenas para estar na presença dele. Sem pedidos, sem reclamações, só presença, só descanso. Essas práticas não removem automaticamente os problemas, mas reposicionam o nosso coração. E quando o coração está no lugar certo, nas mãos de Deus, o peso deixa de nos dominar. Há dias em que o coração parece não obedecer. Você ora, entrega, tenta confiar, mas ainda sente a inquietação rondando. Isso não significa falta de fé, significa que você é humano. E nesses dias, o mais importante não é sentir paz, mas escolher confiar mesmo sem senti-la. Descansar em Deus é uma decisão da alma, não uma emoção do momento. É quando a alma diz ao coração: mesmo que você esteja agitado, eu escolho confiar. Mesmo que tudo esteja incerto, eu escolho esperar. Mesmo que nada tenha mudado por fora, eu escolho crer que Deus está agindo. A inquietação pode bater à porta, mas ela não precisa fazer morada. Você pode reconhecê-la, mas não precisa se submeter a ela. Porque maior do que a ansiedade é aquele que sustenta o seu coração. No livro de Salmos, capítulo 62, e verso 5, o salmista declara: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ele não dizia isso porque tudo estava resolvido. Ele dizia isso porque sabia onde repousava sua esperança: em Deus. Hoje talvez seu coração esteja acelerado, confuso, cansado, mas sua alma pode escolher descansar. E é nessa escolha que a paz começa a brotar, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio, mesmo que ainda com lágrimas. Agora que seu coração foi alimentado pela palavra, quero te convidar a orar comigo. Não apenas ouvindo, mas orando de verdade. Feche os olhos, se possível, e entregue tudo o que tem te pesado ao Senhor. Vamos juntos falar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu venho à tua presença com o coração aberto e a alma sedenta de paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar e pelo teu amor que se renova a cada amanhecer. Eu te louvo porque mesmo antes que eu abra os olhos, o Senhor já está cuidando de mim. Pai, tu sabes tudo o que me preocupa. Tu conheces os pensamentos que têm roubado minha paz, os medos que me assombram antes mesmo de sair da cama e os fardos que me acompanham há dias, semanas ou até anos. E hoje, diante da tua palavra, eu escolho lançar sobre ti todos os meus cuidados. Como diz no Salmo, capítulo 55 e verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Senhor, eu lanço, eu entrego, eu solto. Eu coloco nas tuas mãos aquilo que já não posso carregar sozinho. Recebe, Pai, minhas aflições com relação à minha casa, à minha família, às minhas finanças, ao meu trabalho, à minha saúde, às decisões que preciso tomar. Eu não tenho controle, mas o Senhor tem, e a minha confiança está em Ti. Desfaz agora os nós que estão na minha mente, as tensões que estão no meu corpo e os pesos que apertam o meu coração. Enche-me com a paz que excede todo entendimento. A paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está comigo. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo, a descansar mesmo quando ainda sinto o peso,
E a lembrar todos os dias que pedir paz não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, porque a verdadeira força está em se apoiar no teu sustento. Guia cada passo meu neste dia, guarda minha mente, minha boca, minhas decisões, que eu seja conduzido pela tua voz e não pela minha ansiedade, que eu caminhe em fé e não em medo, que eu viva com leveza, porque o Senhor carrega o que me pesa. Eu te agradeço porque sei que já estás agindo e declaro com fé, hoje eu não vou carregar o que o Senhor já me pediu para entregar. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários a frase: hoje eu descanso em Deus. Essa declaração simples pode ser o início de uma mudança profunda na sua vida espiritual. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas reflexões devocionais todas as manhãs. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa descansar em Deus. E continue com a gente. Assista agora o próximo devocional para fortalecer ainda mais sua fé e começar o dia com o coração renovado. Que o Deus da paz te abrace hoje e todos os dias.